Então, pessoal, vamos iniciar aqui a correção da atividade. Primeira questão, estabelecer se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função de A, negativo 1, 0, 1 e 2 em B, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 e 3. Então, ó, todos esses diagramas aqui, ó, se referem a esses dois aqui, ó, sempre A e B, ó, sempre A e B. Ok? Aí você vai julgar essa primeira relação aqui. Ela é uma função? Sim ou não? E por que sim ou por que não? Aí você tem que analisar os critérios para que seja função. Quais critérios são esses? Os critérios são: cada elemento do primeiro conjunto só ter um correspondente no segundo, ninguém pode sobrar e ele não pode ter mais de um correspondente. Então vamos analisar essa primeira situação aqui, ó. Negativo 1 está ligado aqui no negativo 1, o 0 está ligado em 0, o 1 está ligado em 1. Mas só que o 2 aqui está sobrando. E pelas regras da função, esse número não poderia sobrar. Se ele está sobrando aqui, essa relação completa não se trata de uma função. Tá bom? Porque ó, não é função. Agora vamos analisar a situação 2, essa aqui. Vamos ver, o negativo 1 tem um correspondente, o negativo 2, o 0 tem um correspondente, o negativo 1, o 1 tem um correspondente, também o negativo 1 aqui em cima, e o 2 tem um correspondente aqui, o 3. Todos eles têm um correspondente? Sim. Alguém sobrou? Não. Alguém tem mais de um? Não. Então, esse aqui é função. Esse aqui está dentro dos parâmetros para que a gente defina como função. Vamos ver aqui a terceira situação. O negativo 1 tem um correspondente, beleza. O 0 também tem um correspondente, ótimo. Só que quando chega aqui no 1, o 1 possui dois correspondentes, possui o 2, possui o 3. Pelas nossas regras de ser função, isso aqui não pode valer, ó. Não pode partir duas flechas aqui do 1. Então, neste caso aqui, essa terceira situação não é uma função. Vamos ver a quarta situação aqui. O negativo 1 tem um correspondente, o 0 também tem, o 1 também tem, o 2. Todos eles estão se correspondendo com o 1. Ah, então não é função, porque esse 1 recebe todos os elementos de A. Mas repare o seguinte, pessoal, quando você estiver analisando se uma relação é ou não uma função, você só pode olhar para o primeiro conjunto. As relações aqui do segundo conjunto não me interessam, tá? Não interessa se o negativo 2 tem um correspondente, se 1 tem um correspondente ou se não tem, se o 2 possui um correspondente ou se o 3 não possuiu. Isso aqui não me interessa para saber se é função ou não. O que me interessa é saber do primeiro conjunto. Essas regras só valem para o primeiro conjunto. Então, neste caso aqui, todo mundo só tem um único correspondente, o 1. Ninguém sobrou. Então, nesse caso aqui, é uma função. Vamos ver como vai ficar essa questão 2. Determine para cada função, representada na forma de diagrama, o domínio e a imagem. Tá? Ele já disse que isso aqui é uma função. Ele quer saber o domínio e imagem. Importante, só função tem domínio e imagem. Uma relação simples não tem domínio e imagem. Então vamos ver. Ó. Primeiro a gente tem que entender quem é o conjunto A e quem é o conjunto B. Eles recebem nomes especiais. O conjunto A, o nome dele é domínio. Então se eu quiser colocar o domínio aqui, eu posso colocar simplesmente esse A aqui. Ó. Eu me refiro a todos os elementos do conjunto A. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4 e raiz de 5. Então, o meu domínio é este. Se eu for colocar os elementos do contradomínio é todo o conjunto B, todo o diagrama B. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Mas a imagem dessa função é diferente. A imagem são apenas os correspondentes, tá? Os correspondentes do conjunto A. Quem foi o correspondente de 2? Raiz de 2.
quem foi o correspondente de 3, raiz de 3, quem foi o correspondente de 4, raiz de 4, quem for correspondente de 5, raiz de 5. Então, eles aqui são a imagem. Então, a imagem não é igual ao contradomínio. Por isso que eu coloquei aqui, ó, imagem é o 2, o 3, e o 4 e o 5. Por que que o 1 e por que que os 3 não são imagem? Porque eles não têm nenhum correspondente em A. Tá bom? Então, tá aí a diferença de domínio, contradomínio e imagem. Vamos analisar o item B? Quem é o domínio da função? O domínio é todos de A. Quem é o contradomínio? Todos de B. Quem são todos de B? 0, 1 e 2. Quem são todos de A? 0, 1, 2, 3. Mas quem é a imagem? A imagem dessa função aqui? A imagem é apenas o 1, porque apenas o 1 recebe correspondentes de A. O 0 não recebe e o 2 tampouco. Então, a imagem só vai ser restrita a o 1. C. Quem é o contradomínio? Vamos mentalizando aí. Quem é o domínio? O domínio são todos os elementos do conjunto A. Então, o domínio aí são todos os elementos do conjunto A. Quem é o contradomínio? Todos os elementos do conjunto B. Mas quem é a imagem? Apenas os correspondentes. Quem for correspondente de 4? 0. Quem for correspondente de 5? 1. Quem for correspondente de 8? 2. Quem foi o correspondente de 13? 3. Ora, então não sobrou ninguém. A imagem foi todo o conjunto B. Neste caso aqui específico, a imagem coincidiu com o contradomínio. Coincidiu, porque todos os elementos do contradomínio foi também imagem. Por isso que eu coloquei aqui, a imagem é 4, 5, 8 e 13. Dados os conjuntos A, negativo 2, 0, 2 e 4, B, negativo 1, 0, 1, 2, 3 e 5. E a relação R de A em B, definida por y igual a x mais 1, construa a tabela item A, represente a relação por meio de diagramas. Item B, as relações R e E é uma função, justifique. Vamos então verificar aqui se é função ou não. Aqui já dá as relações, né? O A é negativo 2, 0, 2 e 4. O B é negativo 1, 0, 1, 2, 3 e 5. Agora vamos achar e a nossa lei de formação aqui será y igual a x mais 1. A letra A pediu para que construíssemos a tabela. Vamos construir a tabelinha aqui. Os valores de A são os valores de x, mas os valores de y não são todos de B. Podem ser, mas pode acontecer que não seja. Então, neste caso, eu não posso pegar e colocar todos esses elementos aqui na tabela, não sem antes descobrir pelo cálculo, já que cada y desse vai ser uma imagem de x, caso seja uma função, tá? Caso nossa relação seja uma função. Então, para que a gente descubra os elementos que vão estar aqui na tabela, é necessário que façamos o cálculo. Então, vamos fazer primeiro para o x1, nesse caso, y1. y1 será o valor de x mais 1, que é o valor de x, negativo 2, mais 1. Bom, repare que nós temos um mais e um menos. Então, neste caso aqui, nós vamos subtrair e conservar o sinal de maior. 2 menos 1 é 1. Qual o sinal que acompanha o maior número? Menos. Então, aqui dentro vai dar negativo 1. y2 será o segundo valor de x mais 1. Qual é o segundo valor de x? 0. 0 mais 1, encontramos 1. Quem será o y3? Será o terceiro valor de x mais 1. 2 mais 1, 3. y4 será o quarto valor de x mais 1.
O quarto valor de x é o próprio 4. 4 mais 1, 5. Então, achamos aqui 5. Esse foi o item A. O item B pediu para que nós representássemos por meio de um diagrama. Negativo 2, 0, 2 e 4. Negativo 1, 0, 1, 2, 3 e 5. Agora vamos conferir quem são os correspondentes aqui. Para o negativo 2, eu achei como correspondente o negativo 1. Para o 0, achei como correspondente o 1. Para o 2, achei como correspondente o 3. Para o 4, achei como correspondente o 5. Todos eles têm um correspondente? Sim. Alguém sobrou? Não. Alguém tem mais de um correspondente? Também não. Então, neste caso aqui, item C, a relação é função. A relação é função. Por que a relação é função? Porque a cada elemento de A corresponde um único elemento em B. Questão 4. Observe a figura abaixo. Em qual posição está a roda da frente do carro? Aqui nós temos a coluna, né? 1, 2, 3 e 4 e as linhas A, B, C e D. Aí ainda temos um carrinho aqui, bonitinho, parecendo um fusquinha. Aí, quer saber qual é a posição da roda da frente. Repara que a roda da frente está aqui, ó. A posição que D2, não é isso? D2. Essa é a posição da roda da frente. Vamos responder agora a quinta questão. No plano cartesiano abaixo, estão assinalados os pontos P e Q. Quais são as coordenadas dos pontos P e Q neste plano cartesiano? Uma coisa a sempre observar é, quando o ponto está sobre o eixo, é sempre aquele número e mais o zero. As coordenadas sempre são o número e o zero. Neste caso aqui, nós temos aqui no eixo X o 1 sobre ele. Nesse caso aqui, a primeira coordenada desse aqui é de 1 e a de Y é 0. Tá bom? Esse aqui, nós temos aqui no eixo Y o 1 sobre ele. Então, neste caso aqui, as coordenadas são o 1 de Y e o 0 de X. E aqui o contrário, o 0 de Y e o 1 de X. Então, vamos ver aqui quem são as alternativas. O ponto P quem é? 1 e 1? Não, porque, como nós dissemos, quando o número está sobre o eixo, é sempre o número e mais o zero. Então, neste caso, nós temos aqui, 1 e 1 já está fora. Vamos analisar a segunda situação, B. O 1 de X e o 0 de Y. Não, quem está fora também, está errado aqui. Será o 0 de X e o 1 de Y? Sim. E o que será o 0 de X e o 1 de Y? Não. Também está errado. Então, vamos ver o ponto D. Será o 0 de X e o 1 de Y. Certo. E o ponto Q será o 1 de X e o 0 de Y. Certo. Então, a nossa resposta correta é essa aqui. Repetindo, como o 1 está projetado na reta de Y, esse 1 é de Y. Como esse 1 está projetado na reta de X, ele é de X. Então, a nossa resposta correta é essa. Vamos partir para a questão 6. Os vértices do triângulo representado no plano cartesiano ao lado são... Olha, se você for se guiar aqui, por esse A, B e C, você vai se atrapalhar, porque você vai querer ligar o A e o B, depois o B com o C e o C com o D. Nós estamos estudando plano cartesiano. O plano cartesiano tem o quê? Tem uma reta horizontal, eixo X,
e tem uma reta vertical, eixo Y. Então você vai se guiar por elas. Por quê? Porque cada pontinho desse aqui tem coordenadas em x e em y. Então, como o primeiro ponto é o ponto A, vamos analisar quem são as coordenadas do ponto A. Primeiro olhando a coordenada de x. Vamos agora descobrir quem são as coordenadas do ponto A. A primeira coordenada sempre é a coordenada de x. Então, o ponto A está aqui ó, em linha reta, descendo, ele vai parar aqui no negativo 2 de x. Então, negativo 2, vírgula, e depois, em linha reta, para a direita, ele vai encontrar com 5 de y. Vamos agora descobrir quem é a coordenada do ponto B. Ponto B, nós temos para x, negativo 3. Ponto B para x, negativo 3. Em linha reta para a direita, nós encontramos com o 1. Então, fechamos aqui as coordenadas de B. Vamos para as coordenadas de C. Para x de C, C está aqui, ó. Nós temos em linha reta descendo o 3. E para a esquerda aqui, em linha reta, na horizontal, nós temos quem? 4. Agora vamos para a coordenada do... Ah, não, só tem 3 coordenadas, né? Só tem a B, 6. Eu estava imaginando que tinha também um D. Então vamos ver. Pela nossa resposta, vocês devem sempre responder dessa forma, tá? Então, para depois vocês conferirem com a resposta da questão. Vamos ver aqui. Quem é que coincide com nossas respostas aqui? Ó? O item A já não coincide, porque ele já aparece com 5, então está fora. Vamos ver o item B. Também não dá certo, porque ele já começa com positivo 2 e nós temos negativo 2 primeiro. O item C está legalzinho aqui. Nós temos negativo 2 e 5, coincide. Negativo 3 e 1, coincide. E C, 3 e 4. Então, essa aqui é a nossa resposta correta. Aqui se assemelha, está igual aqui com a nossa. Essa D aqui começa com 3, está fora também. A nossa resposta correta é a C.